boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Fiz Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, a respeito de tratamento da dor, sempre baseado nas melhores evidências disponíveis. E hoje a gente vai falar sobre tratamento da dor no quadril, tá? Antes de falar de tratamento, primeiro a gente tem que entender o problema do paciente e avaliar o problema do paciente. Eu vejo muitos profissionais abordando o quadril sempre como se a fonte do sintoma fosse coluna. E a grande verdade é que em mais da metade dos casos não é a coluna que está afetando o quadril. O quadril pode estar sofrendo com bloqueio de movimento, que é o mais prevalente, pode estar sofrendo de um quadro mecânico inconclusivo, que é bastante prevalente também, pode estar sendo uma articulação comprometida com mudanças morfofuncionais naquela estrutura, a exemplo de impacto fêmuro-acetabular verdadeiro, pode acontecer. O quadril pode ter sofrido um trauma, por exemplo, um acidente de carro, onde houve um impacto antero-posterior no joelho com o paciente, com o motorista sentado ou com o passageiro sentado, e esse impacto antero-posterior gera um cisalhamento na articulação coxo-femoral, na articulação do quadril, e isso pode romper labrum acetabular, ligamento redondo, romper alguns ligamentos, fazer rupturas desses ligamentos e gerar uma dor de origem traumática, que precisa de uma abordagem específica. O quadril ainda pode estar sofrendo pós uma artroplastia total de quadril, pós uma cirurgia minimamente invasiva no quadril, um quadro pós-operatório, ou o quadril pode estar sofrendo com uma artropatia inflamatória, principalmente nos quadros em que esse paciente sofre doenças reumáticas. Fatores antinucleares no exame de sangue estão positivos, o paciente já veio de reumatologista, já toma remédio formulado, já toma corticoide a longa data, ele pode estar passando por uma artropatia inflamatória. Mas, sem sombra de dúvidas, os casos de dor no quadril sem relato de trauma, eles são predominantemente bloqueios de movimento. E aí a gente tem que avaliar muito antes de saber tratar, de entender como trata. Qual que é o principal problema do paciente que me procura com dor no quadril? Ele está preso ao diagnóstico, que geralmente é de artrose, síndrome de banda iliotibial, síndrome de piriforme, impacto femoroacetabular, bursites, tendinites, do glúteo mínimo e por aí vai, tendinopatias do glúteo. Ele está preso a esses diagnósticos. E para o paciente, todos esses diagnósticos são inflamatórios. O paciente toma remédio, toma aqueles anti-inflamatórios todos, melhora um pouquinho, depois de 72 horas está igual, só sobrecarrega o sistema gastrointestinal, já passou por médico, já fez exame de imagem, já fez tomografia computadorizada, já fez ressonância magnética, tá para fazer uma cirurgia minimamente invasiva, mas aí chegou em você e você está avaliando o paciente. Esse paciente já usou infiltrações, esse paciente já usou ácido hialurônico, sulfato de condroitina e glucosamina, infiltração de corticoide, repouso, ele já saiu da academia, ele já parou de correr e ele não sabe o que fazer com esse problema de dor no quadril, porque o médico fala que está inflamado, ele chega na fisioterapia do plano de saúde, a fisioterapia do plano de saúde fica fazendo alongamento, ultrassom, calorzinho, choquinho para desinflamar, então o paciente está super acreditando que realmente está inflamado, que o problema dele é inflamação. Só que aí nessa brincadeira, o paciente já cronificou um problema que era simples. Ele cronificou um problema que era simples e passou de um prazo de 6 semanas do primeiro episódio de dor. E quando o paciente passa de 6 semanas do primeiro episódio de dor, o que é que acontece? Ele começa a ter alterações. Ele começa a ter alterações saindo da fase aguda para a fase crônica. Ele começa a ter alterações morfofuncionais no cérebro. E a percepção de dor dele é aumentada. Ele tinha que ter uma dor tipo nível 3, só que ele está sentindo dor 7, porque já passou do tempo em tratamentos inertes. Então, quando ele chega para mim na fisioterapia musculoesquelética, o que é que a gente vai fazer basicamente com esse paciente com dor no quadril? A gente tem testes provocativos
de flexão forçada, de rotação interna, de rotação externa, de extensão do quadril, para perceber o que é que pode acontecer quando o paciente não melhora com essas medicações. Então, nos testes provocativos, só um minuto, pessoal. Nos testes provocativos, voltando aqui, a gente vai testar, né, flexão forçada, rotação interna, rotação externa, abdução, adução. A gente vai fazer ainda movimentos repetidos e posições mantidas em todas essas direções que o quadril move. O quadril move para que direção? O quadril faz flexão, rotação interna, rotação externa, adução, abdução, né? Extensão. Então a gente tem que mover o quadril em todas as direções e coletar a resposta do sintoma diante de cada teste de movimento. Percebe? Quando a gente vai testando cada movimento, o paciente pode aumentar a dor que ele está sentindo, ele pode diminuir a dor que ele está sentindo, ele pode mudar a localização da dor que ele está sentindo. Quando, por exemplo, você faz uma mudança de postura no paciente com dor no quadril, ele está com dor no quadril, ele está sentado, relaxado na sua frente, conversando. Quando ele faz empina o bumbum, estufa o peito, o máximo que você puder. Aí o paciente fala, olha, minha dor diminuiu quando eu fiz isso. A mudança de postura, reduzir a dor, alterar a localização da dor no quadril, já é um indicativo que o quadril não é o problema, que o problema é a coluna. Só que quando não é a coluna, o que é que a gente faz? A gente vai fazer esses testes de movimento e coletar a resposta do sintoma. Se a resposta do sintoma tiver uma combinação, por exemplo, de diminui durante, melhor depois, a gente sabe que é luz verde, que a gente tem que fazer mais do mesmo, que o paciente vai melhorar rápido porque ele é um bloqueio de movimento. Se o paciente nos primeiros passos começa a doer, se fisga, se estala, crepita junto com dor, o paciente tem uma sensação de areia na articulação, e ele não responde com ele não apresenta nenhuma resposta sintomática favorável que dê luz verde no sinal de trânsito para a gente avançar, a gente pode estar diante de um quadro onde o paciente apresenta uma situação inconclusiva. E aí esse paciente ele vai ter que tomar medicação, ele provavelmente vai ter que fazer artroscopia, ele provavelmente vai ter que tomar bloqueio junto com a fisioterapia. Só que a fisioterapia não pode ser qualquer fisioterapia, tem que ser fisioterapia músculo-esquelética. Porque na músculo-esquelética a gente vai trabalhar com exercícios em contingência. Nos exercícios em contingência o paciente não pode piorar. Ele tem que estar em ADM média o tempo todo, ele não pode voltar pior na sessão seguinte. Com 24 horas, a dor que estava 7 não pode estar 8. Porque a gente quer uma analgesia duradoura e que só vai ser conseguida a médio e a longo prazo. Então não existe essa situação onde o paciente vai ser um quadro inconclusivo e ele vai achar preferência direcional, vai meter uma extensão no quadril, uma rotação interna no quadril, e a dor do quadril do paciente vai diminuir. Não, o quadro, ele agrava em uma direção e não melhora na oposta. Ele tem um padrão irreconhecível de resposta do sintoma, ele é um quadro inconclusivo. Se você testou todos os movimentos do quadril, já excluiu a coluna como fonte, como principal influência do sintoma no quadril do paciente, e ele não melhorou, a gente pode estar diante de uma articulação comprometida ou de uma artropatia inflamatória, né? E nesses dois casos, a gente vai ter que encaminhar para um cirurgião de quadril, para ele avaliar a necessidade de uma artroscopia, a necessidade até de uma substituição total da articulação. Mas esses casos são muito raros. Assim, de cada 10 quadris que eu pego, 3, 2 são artropatias, né? Inflamatórias, articulações comprometidas, geralmente de idosos acima de 60 anos, com muita restrição multidirecional no quadril e sem resposta mecânica aos movimentos. Aí tem paciente que chega lá, mas eu já fiz osteopatia, já fiz quiropraxia, já fiz terapia manual. Não vai melhorar. Não vai melhorar porque a terapia manual não tem a capacidade de chegar dentro do quadril e corrigir uma articulação comprometida ou desinflamar a articulação. Isso é balela. A terapia manual ajuda a acelerar a resposta de bloqueios de movimentos. Mas ainda assim, se você coloca a terapia manual num paciente com dor no quadril, você está estimulando ele a ficar dependente de você. E esse é
Essa é a conversa que eu mais falo aqui. Não só para coluna, não só para cervical, mas para todas as articulações. Se o paciente melhorou porque você fez uma técnica de volante guiado no quadril do paciente, ele vai falar, caramba, ele colocou meu quadril no lugar. Não adianta você educar depois. O paciente teve a experiência de melhora da dor depois que você colocou a mão nele. Então ele vai ficar dependente de você. Você vai ganhar aí 10, 20, 30 sessões desse paciente. Uma hora, o paciente vai perceber que você não está ensinando nada para ele melhorar sozinho. Que toda vez que ele tem dor, ele precisa de você para melhorar. E essa é a diferença do tratamento que eu ofereço aos pacientes com dor. Eu estimulo desde a consulta a autonomia. O paciente me pergunta muito, mas esse valor aí, ele me avalia e já me atende? Ou é só avaliação, né? Menosprezando o processo de avaliação. E eu falo assim, você vai receber o que for necessário, de acordo com a sua avaliação. Ele atende? Senhor, não temos como garantir que eu atenda você no primeiro contato. Porque você pode estar com a red flag, né? Pode estar com a patologia subjacente grave que ninguém identificou. E nesse caso eu não vou te atender. Eu não vou intervir. Porque se eu intervir é capaz de você piorar. Então nesse caso eu vou te encaminhar para quem vai te tratar. Então, mas a probabilidade de eu ter uma red flag é muito baixa, menos de 1%. Pois é, quanto mais sucesso você vai tendo, mais pacientes red flags vão aparecendo para você. Porque você vai dando resultado para tanta gente que aquele parente que está com a coluna travada, com o quadril travado e que nenhum profissional resolveu, vai chegar em você. E aí você vai identificar, isso aqui é uma articulação comprometida, se eu mexer vai agravar, é uma artropatia inflamatória, se eu mexer vai agravar, então eu não posso colocar uma intervenção em você. Você tem que sair daqui para tal profissional, para ele fazer um procedimento em você e depois você volta para mim. Mas para que eu vim para consulta então? Para entender o seu problema. Porque provavelmente, e é o que mais acontece com meus pacientes, com dor no quadril, os caras já testaram 60 sessões de fisioterapia convencional sem nunca ter sido avaliado. Chegam as articulações comprometidas para mim, que eu falo assim, quantas sessões de fisioterapia você já fez? Caio, eu já fiz 77 sessões. Como é? 77 sessões? 77 sessões pelo plano de saúde. Até paguei particular as últimas 10 para ver se melhorava um pouquinho. Pois é, você não foi avaliado. Porque se tivessem te avaliado, eles saberiam que o seu quadro não tem resposta mecânica com a fisioterapia. E já teriam te encaminhado. Então, nunca a consulta vai ser desperdício. Mesmo que você seja um quadro que não melhora com fisioterapia. Porque o fisioterapeuta musculoesquelético, ele vai identificar o problema que você está passando e vai te encaminhar para o profissional da saúde que vai tratar você. Por exemplo, já chegou paciente para mim com milhares de barreiras de recuperação, luto por morte na família por Covid, divórcio, partilha de bens, falência de empresa durante a pandemia, com dor no quadril inespecífica, sem perda de movimento, nada na imagem limpa, paciente jovem, 36 anos. E eu avaliei ele e falei assim, você não apresenta a resposta a movimento, mas você não tem nenhuma restrição. O seu quadro parece ser somato-emocional. Claro que eu não falei isso logo de cara. Eu fui para as perguntas biopsicossociais, que eu ensino dentro do meu curso, para o paciente começar a refletir sobre o que ele estava trazendo, e o paciente começa a entender, a perceber que tem aspectos da vida dele que ele percebe um aumento da dor sem relato de trauma ou movimentação brusca. E aí ele começa a perceber, nessa situação aqui eu fiquei um pouco mais ansioso, privei meu sono, fiquei com mais dor no quadril. Então olha só, seu quadro não tem resposta a movimento. Não tem por que eu te vender um plano de tratamento de 4, 8, 12 sessões aqui. Porque eu não vou tratar você. Eu já sei qual é o seu problema, agora você tem que ir para a Tati, você tem que ir para a Flávia, você tem que fazer terapia cognitivo-comportamental. Porque você tem tanta barreira de recuperação, tanta situação que você passou nesse episódio, na linha do tempo da sua dor, que tratar você vai ser gastar dinheiro à toa. E você vai falar mal do meu tratamento depois, porque ele não vai resolver. Agora, se esse paciente chegasse em qualquer fisioterapeuta comum, o cara ia fazer 3 meses de fisioterapia pensando em artrose.
pensando em tendinite de glúteo, em síndrome de banda iliotibial, em síndrome de piriforme. O cara ia fazer 12, 24, 36 sessões em 3 meses. E não ia melhorar. Porque essa visão multidimensional, biopsicossocial, é a corrente científica mais forte atualmente no mundo para tratamento de dor, seja em quadril, coluna, joelho, orelha, nariz, testa, dor na testa. A abordagem tem que ser multidimensional. Se o cara focar numa abordagem estrutural, biomecânica, o cara não vai ter resultado. A não ser que ele tenha relato de trauma, é o que eu bato aqui todo dia. Tá doendo o quadril? Sim. Sofreu trauma que é do acidente? Não. Quem eu procuro? Fisioterapeuta. Tá doendo o quadril? Sofreu trauma que é do acidente? Sim. Quem eu procuro? O médico ortopedista. Ponto final. Tá doendo o quadril? Tem quanto tempo? Mais de 3 meses? Caramba, essa dor é crônica. Se essa dor é crônica, a grande chance, 99%, tô exagerando, tá? Eu não tenho essa porcentagem cientificamente falando, não. Mas tô exagerando só para você ver que a proporção é muito grande. 99% das dores com mais de 3 meses não tem justificativa no tecido que dói. Tá doendo meu quadril, tem mais de 3 meses? Não tem como o seu tecido tá inflamado ainda. Não tem como o seu tecido tá lesionado ainda. Porque em 3 meses, seu corpo, se você não tem nenhuma doença sistêmica reumática, já cicatrizou aquele tecido. O lugar que dói não é mais a explicação da dor. Por isso a importância de buscar um fisioterapeuta musculoesquelético para esses casos, entende? Tiver pergunta, pessoal, manda aí que eu já estou encerrando, já falei tudo que tinha para falar sobre a nossa abordagem no tratamento da dor no quadril. Essa é a segunda live, tá? A primeira já foi postada no feed, já está lá no YouTube. Eu vou salvar, vou transformar em Spotify, Apple Podcast, para você escutar durante seu treino, durante seu crossfit aí, sua corridinha, para você consumir esse conteúdo como for melhor para você, tá? É genial essa virada de chave pra gente, né? Porque às vezes a gente sente que não ajudou porque não atendeu o paciente e sim só encaminhou. Já fiquei com dó de cobrar por isso. De jeito nenhum, Sara. Não pode ficar com dó. Sabe por que não pode ficar com dó? Como eu falei, né? Como eu expliquei agora. Imagine você tem uma dor no ombro. E aí você não é fisioterapeuta. Você foi no ortopedista, o ortopedista fez imagem e achou lá tendinopatia do supraespinhal. Que é uma coisa que acontece no ombro da maioria das pessoas que tem a nossa idade. De 25 para cima já começa a acontecer essas alterações no espessamento dos tecidos, essa ecogenicidade detectada na ultrassonografia nos exames de imagem. E aí o radiologista, ele não faz exame físico em você. O radiologista é treinado para interpretar a imagem. Tanto é que todo exame de imagem tem lá no rodapé, ó. Os achados desse exame de imagem devem ser correlacionados com o exame físico do seu médico assistente. Só que aí ninguém vai no médico levar a zorra do exame. Todo mundo lê a zorra do laudo e divulga no WhatsApp dos grupos de família até achar um parente médico que diga, tá inflamado, tome um remedinho. Nem precisa voltar no profissional. O paciente não vai para o fisioterapeuta. O paciente fala com o fisioterapeuta, amigo da família, manda o laudo da imagem, e aí o cara tá formado numa abordagem biomédica também, que acha que a dor é por causa de lesão, doença ou inflamação, e ele fala para você tomar tal remedinho, fazer tal alongamento e vamos melhorar. Acontece que a história natural da dor no quadril não é tão favorável como a história natural da dor da lombar. A história natural da dor no quadril é um pouco mais complicada. Muitos pacientes tendem a cronificar, porque o quadril está o tempo todo sob carga. O quadril é uma articulação que dá o suporte do centro gravitacional da pelve. Então o tempo todo ele está sob carga. E como a história natural não é tão favorável, o que vai acontecer? A maioria dos pacientes vão agravar. E aí quando quando sair do ortopedista, vai para o fisioterapeuta do plano de saúde, que está lá com o estagiário, coitado, para fazer 100 atendimentos de manhã, 200 de tarde, 150 de tarde. Então o tratamento não vai ser individualizado. Você vai perder 40 sessões lá da sua vida. 40 sessões, só o transporte que você gastou, seja de ônibus, metrô ou Uber, você já pagou no mínimo 6 sessões com a fisioterapia especializada, no mínimo. No mínimo, 40 sessões de fisioterapia pelo plano de saúde. Aí o cara vai, vou no osteopata, vou no quiropraxista, vou fazer ozônio, vou fazer acupuntura. O cara tentou 3 meses de tratamento seriado em várias especialidades.
E aí chegou em você e você disse, ó, seu caso não é para fisioterapia não. Seu caso é para essa especialidade aqui, ó, anestesiologia. Você vai fazer bloqueio. Seu bloqueio vai ser por via endoscópica. O anestésio vai decidir qual vai ser a via. Vai decidir se vai colocar corticoide. Aí o cara vai lá, sai da sua consulta, caramba, eu achei que você ia resolver meu problema. Aí o cara vai lá no anestésio, o anestésio faz o diabo do bloqueio, ele volta pra você, saiu de artropatia inflamatória, foi para bloqueio de movimento, você botou 3 movimentinhos, em 3 semanas o cara tá 0. Então, quando a consulta identificar que o problema não é nosso, você fez um extremo favor à vida do paciente. Você economizou tempo e dinheiro do paciente em tratamentos inertes que seriam oferecidos ali, concorda? Então, não tem essa de, porque não vou atender, não vou cobrar. Você tem que cobrar, porque você está ali para entender o problema do paciente, não para resolver. Se você entender, o paciente já vai saber o que fazer fora dali. Então, a consulta é a parte mais importante, a avaliação é a parte mais importante do processo, em qualquer tipo de dor. Beleza? E aí, vamos nessa? Acho que é só 21 minutinhos de live. Deixei uma caixinha nos stories hoje. Tem sessão clínica na quarta-feira, 18 horas. Quem for aluno do BeExpert, que quiser se inscrever, vai lá, deixa seu nome e seu tempo de formado, para entrar no Telegram específico da sessão clínica. Botei um vídeo aí no feed também, com o lançamento dos 3 produtos digitais, né? Método Spine, Mentoria Expert e Método BeExpert. Então no Spine você vai aprender essa abordagem para cervical e lombar. No BeExpert você vai aprender essa abordagem para todas as articulações, inclusive do quadril, com muitos bônus. Com muitos bônus. Na Mentoria Expert você vai ter acesso às 8 mentorias que já ocorreram e vai poder participar das próximas que vão ocorrer. Então se você tiver qualquer dúvida, você clica no link do meu perfil e vai lá na página do produto para tirar suas dúvidas. Se mesmo assim ficar com dúvida, vai nos stories e manda uma mensagem na caixinha. Tá bom? Então, um grande abraço. Movimento é vida.